Hoje nós vamos falar de um outro símbolo muito forte, muito poderoso. Nós vamos falar do tridente. O tridente é um símbolo que causa muito medo e que, quando é recebido de alguém que não se identifica, como por exemplo através de um desenho, causa em quem recebe verdadeiro pavor e pânico, pois é imediatamente associado ao mal, à ruindade, a coisas do diabo, à desgraça, a infortúnios decorrentes de ataques sobrenaturais ou suprassensíveis, que provocam males físicos, perdas materiais, más influências anímicas ou então psíquicas e influências maléficas de origem espiritual. Tridente é uma palavra que vem do latim e significa como adjetivo aquilo que tem 3 dentes. É um adjetivo que pode ser masculino ou feminino, portanto, adjetivo andrógeno devido ao seu próprio simbolismo espiritual, como vocês verão. Como substantivo, tridente representa uma espécie de forquilha, tendo uma haste central que se desmembra em 3 dentes ou 3 pontas. Tridente é o símbolo de Netuno, da mitologia romana, que é o mesmo Poseidon na mitologia grega, e no ocultismo é a identificação dos mistérios profundos de Poseidones, ou dos mistérios atlantes, símbolo que existe, portanto, há milhões e milhões de anos. O tridente é um instrumento de magia. Representa o poder divino e o poder diabólico. A haste central expressa a unidade de Deus, e os 3 dentes, a sua manifestação trina, na razão de se dizer que Deus é uno em essência e trino em manifestação. Trino como Pai, Mãe, Filho em todas as tradições, e para os cristãos como Pai, Espírito Santo, Filho. O tridente expressa, portanto, o próprio mistério de Deus uno em 3 pessoas. É usado em magia, representa o próprio poder. Quem segura a haste central do tridente deve ser uma expressão de Deus como mestre, adepto ou mago. É aquele que usa os 3 poderes de Deus que saem das 3 pontas ou dos 3 dentes. O poder da oniconsciência, da onisciência e da onipresença, ou seja, os 3 poderes do Criador. Domínio das causas, das leis e dos efeitos. Domínio, portanto, das 3 forças de Deus, que ocultamente nós chamamos Forrati, Prana e Kundalini. As 3 forças espirituais plasmadoras de tudo que existe e que permitem a existência das 3 qualidades ou gunas da matéria. Sattva, ou vibração, rajas, ou movimento, e tajas, ou densificação. O tridente é um instrumento mágico por excelência e permite, por quem opera, realizar 3 funções: a de construir, a de equilibrar ou manter e a de destruir. Como todos os símbolos reais da alta magia, o tridente é usado tanto na magia branca para o bem, como na magia negra para o mal. Quando usado em pé, é um instrumento de ataque, de morte, de destruição, como podemos ver na figura do tridente formada pelo próprio corpo de Jesus crucificado. As suas pernas e pés justapostos e pregados juntos formam com o corpo esguio a haste do tridente. Seus braços arqueados na cruz e a sua cabeça ao centro formam as 3 extremidades do tridente. A cruz é um tridente simplificado, reto, e a figura de Jesus crucificado mostra o próprio uso do tridente pelas forças do mal, sacrificando aquele que nos veio salvar, que veio abrir um caminho para o encontro com o Eterno, com o Deus universal. Quando o tridente é usado para baixo, é um instrumento de defesa, de vida e de preservação. Prende na terra como uma fisga a serpente representadora do mal e tudo aquilo que nos vai atacar. Então o tridente segura, prende na terra aquilo que nos vai atacar. O tridente é, portanto, um instrumento que pode ser
usado tanto na magia branca como na magia negra, e deve ser operado, segurado pela haste e aplicando pelo poder de comando de quem segura as influências pelos 3 dentes ou pelas 3 pontas, a ponta de construção, que pode ser positiva ou negativa, de manutenção, também positiva ou negativa, e de destruição, também positiva ou negativa. O tridente permite atuar nos 3 aspectos de Deus e em toda a manifestação trina, portanto, em tudo o que existe. Querido e querida ouvinte, quais são os segredos do tridente? Por que é mais conhecido como símbolo do mal, sempre associado à figura do diabo, que vem do diabolos, o opositor do homem? O tridente, será que ele é um cetro de comando? Quais são as forças mágicas que um tridente opera, que pode operar? O que é o tridente de Netuno ou o tridente de Poseidon? Por que o tridente é conhecido como o sacudidor da terra, como o sacudidor dos mares, que provoca todos os cataclismos terrestres? Por que na mitologia o tridente de Poseidon tem o mesmo valor que o raio de Zeus? Qual é a relação do tridente com o cavalo? Ele tem muita ligação com o cavalo, com a cobra, com a serpente e com o dragão. E então, com o touro branco de Minos, com o minotauro, com toda a raça ariana. Qual é a ligação do tridente com tudo isto? O tridente tem algo a ver com a espada? O tridente tem algo a ver com São Jorge, com Ogum, com a espada de São Jorge, com aquela planta? Qual é a relação do tridente com a Atlântida, com as Amazonas, com a Umbanda, com a magia cerimonial, com o diabo, com Jesus? Qualquer tridente tem poder ou tem que ser especial? Será que ele tem que ser consagrado? O que devemos fazer quando recebemos um desenho de um tridente sem sabermos quem nos mandou? Será que ele quer realmente nos prejudicar? Será que isto funciona? Será que estamos fritos? O que a cruz tem a ver com o tridente? O candelabro de 3 hastes, será que é um tridente? E o que se deve e o que não se deve fazer com relação ao tridente? É isso aí. Ligue agora e você terá respostas sobre o tema de hoje, que é o tridente. E temos já ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Oi, é Marília. Tudo bem, Marília? Tudo bom, professor? Você fala de onde? Eu falo de São João Clímaco. São João? Isso. E você tem alguma dúvida sobre o tridente? Quer perguntar alguma coisa? Sobre o tridente, não. Eu achei que o senhor explicou direitinho, deu até para compreender bem. Certo. O que eu queria, na realidade, perguntar é um sonho que eu tive que não tem nada a ver com tridente. Sim. Eu sou católica, só que faz já muitos anos eu sonhei com aquele preto velho, eu não sei qual que é a figura, do que ele é. Eu sonhei que a gente estava em cima de uma laje e eu atirava pedras nele. Só que ele ficava sentado, quieto, só me olhando. E de tanto eu atirar pedra nele, ele falou assim para mim: então um dia você vai ver o que vai te acontecer, no dia 31 de maio. Isso faz muitos anos, então todo dia 31 de maio eu fico com aquilo na cabeça. Mas ele só me falou isso, continuou sentado, normal. Eu só fiquei com aquilo na cabeça. Certo. Então vamos à sua explicação. Tá. Mas vamos relacionar o tridente a essa resposta, Marília. Ah, é? Tudo bem, então. Tá? Obrigado pela sua ligação. Tá, obrigado, tá? senhor. Ok. Bom, o fato de um católico sonhar com a figura do preto velho, isso é muito comum, porque a figura do preto velho é como que uma figura arquetipal dentro dos conceitos do candomblé, dentro da Umbanda e dentro dos processos espíritas. A figura do preto velho, ela tem aquele simbolismo de alguém experiente, de alguém vivido, porque a gente sabe que o preto, quando pinta, tem 3 vezes 30. A gente costuma falar, pelo menos ouvia isso constantemente da minha mãe. Então, quando um senhor de cor negra tem os cabelos brancos, a gente sabe que ele já tem uma idade avançada e tem junto com ele toda aquela experiência vivida. Então, ele é um simbolismo de experiência, de conhecimento, de aconselhamento, de proteção, dentro de todos os processos ligados à Umbanda, ligado ao Espiritismo, ao Candomblé e coisas assim. E são figuras também que, além de servirem de um padrão
para toda a prática espírita, também serve como ataque. Você que é católica, comumente os católicos, os crentes, têm um pouco de reserva com relação a esta figura, porque é a primeira figura, e a de Iemanjá, de São Jorge, que a gente vê na porta de um local que vende produtos espíritas, ocultistas e assim por diante. Então é uma figura mais ou menos de ataque. E às vezes uma determinada pessoa tem um sonho com esta figura, e você mesmo contou que estava atacando pedra nesta figura, neste preto velho, é uma espécie, vamos dizer, de uma negação pelo fato de você ser católica, a esta figura espiritual, ligada a toda uma prática espírita. E o fato dele ter falado para você vai ver o que acontecerá no dia 31 de maio, isso também não quer dizer nada, não, você não se preocupe, porque se ele tivesse que te falar alguma coisa, ele já falaria. Então, tudo isso ocorre, muitas vezes, por um processo interior. Vai ver que o dia 31 de maio, para você, tem algum significado. Você tem que pesquisar dentro de vivências que você passou em épocas remotas, ou quando você era adolescente, ou mesmo recentemente, relacionadas ao dia 31 de maio. Ele tem algum significado para você, com certeza, porque senão ele não seria mencionado. E com grande certeza é uma data relacionada à sua vivência e nada de uma premonição ou coisas desse tipo. Ou algo que você queira que aconteça e tem que se dar uma data, então você inconscientemente marca essa data porque ela tem um significado para você. Então, Marília, eu peço que você faça uma pesquisa, mas não uma pesquisa superficial, porque tem que ser uma pesquisa profunda, porque se você fizer superficial, você não vai descobrir, senão você já saberia e nem teria me perguntado. Então, faça uma pesquisa mais profunda e você vai achar isso. Agora, vamos falar desse arquétipo, relacionar com o tridente. A gente sabe que o tridente, ele é muito relacionado às práticas espíritas, às práticas ocultistas, e muita gente tem medo. Aqui vale dizer o seguinte: existe o anjo do bem, existe o anjo do mal, e toda figura, tanto boa como má, tanto o tridente aplicado ao bem como aplicado ao mal, ele tem sempre dois aspectos. Vamos falar do anjo, por exemplo. O anjo é aquele que pode curar, é aquele que pode enaltecer a nossa vida, e é aquele que pode ser usado para um comércio, vamos dizer, que eu não digo que é de magia negra, porque a magia negra é difícil de ser encontrada, porque ninguém é tão ruim que não tenha nada de bom dentro de si. Porque para ser magia negra pura, tem que ser pura maldade, e ninguém é tão mal assim, por pior que seja. Então a magia é sempre cinzenta, ela vai de cinzento claro até um cinzento bem escuro. A gente pode dizer que muitas pessoas se utilizam do anjo para enganar pessoas, né? Outras pessoas, para tirarem proveitos. Então é uma magia cinzenta clara, e os anjos não reclamam disso, pelo contrário, porque está sendo feito um trabalho de divulgação do próprio anjo, ele até gosta disso. Só que não é a verdadeira maneira, porque atrás disso existe um interesse. Atrás, por exemplo, da religião, atrás de determinados pastores, o que eles fazem? Eles chegam a ludibriar, eles chegam a tirar dinheiro das pessoas, não para expandir a igreja, que isso é muito válido, é muito justo, porque a maioria dos evangélicos hoje em dia tem uma missão, é a missão do fim dos tempos, é a missão de propagar a Bíblia para o mundo todo. E isto o próprio Jesus falou: quando a minha palavra for explicada, for levada ao mundo todo, é sinal que eu voltarei. Então, quanto mais os evangélicos levarem a palavra de Deus, a Bíblia, para o mundo todo, eles estão seguindo a própria palavra de Deus e seguindo a sua missão. Então é justo que eles tenham dinheiro, que arrecade dinheiro para esta divulgação. Mas existem sempre no meio deles aqueles espertalhões. Eu me refiro a estes daí que não têm esta missão sagrada. A missão deles é encher o próprio bolso, enganando pessoas, criando isso, criando aquilo, fajutice, a gente pode dizer, porque tem de tudo. Então veja que a própria Bíblia, que leva ao sagrado, ela também conspurca. O anjo, que também é ligado ao sagrado, também conspurca. E pelo lado do mal, às vezes uma figura diabólica, como uma figura de Baphomet, que determinados seres em determinadas organizações secretas, às vezes tinham que enfrentar, não enfrentar como determinadas religiões falam, para adorar a Baphomet, adorar ao diabo, em absoluto. É apenas uma figura de confrontamento, uma figura, vamos dizer, que a pessoa tem que demonstrar coragem, que não tem medo daquilo, não tem medo do mal, porque ele confia na Bíblia, confia na palavra sagrada, confia em si mesmo também. Porque o mal não pode fazer nada para nós.
Da mesma maneira que o bem também não pode fazer nada para nós, porque ambos, a pior entidade diabólica e a melhor entidade celeste ou divina, eles respeitam o livre-arbítrio. Eles só vão influir em nós se nós nos propusermos a aceitar esta influência. Então, às vezes, uma figura dantesca, uma figura horrível, dentro de um processo qualquer, por exemplo, ligado aos templários, o Baphomet, a figura de Baphomet, é uma figura de confrontamento e nunca de adoração. Então, existe muito erro ao respeito. A própria Quimbanda, a filosofia da Quimbanda é buscar, vamos dizer, entender o mal, entender tudo que tem de pior para, sem ser influenciado, transformar o mal em bem. Essa é a filosofia da Quimbanda. Só que ninguém consegue fazer isso, porque ele tenta conhecer o mal, acaba sendo ludibriado pelo próprio mal e cai nas garras da perdição. Mas a Quimbanda seria o caminho de quem quer conhecer o mal, o pior que existe, a coisa mais complicada que tem relacionada ao mal, para ter entendimento e, a partir de valores positivos, transformar o mal em bem. Qual ser humano que tem esta condição? É muito difícil, porque a gente não pode, por isso que o verdadeiro cultista, nós aqui, nós nunca criticamos ninguém. Nem a Umbanda, nem a Quimbanda, nem o crente, nem isto, nem aquilo, nada. Porque tudo tem sempre dois aspectos. Muito obrigado pela sua participação. Tem mais um ouvinte. Alô? Alô? Seu nome? Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, professora Ademar. Você fala de onde? Eu falo de Ipiranga. Piranga. Olha, minha pergunta é a seguinte. Quando eu fiz um seminário de Reiki, um dia antes, eu vi Shiva. E Shiva, quando eu perguntei, para quem entendia um pouquinho mais que eu, me disseram que era muito perigoso cultivar Shiva, mas eu tive somente uma visão, um dia antes do seminário. Sim. E aí eu comprei uma estatueta de Shiva e ele carrega um tridente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Tá bom? Então vamos falar. Muito obrigado pela pergunta. Muito inteligente, hein? Tá, obrigada. Tchau. Bom, Shiva, ele corresponde a uma das três figuras da Trimurti indiana. Então nós temos Brahma, que representa o mantenedor, aquele que dá o potencial de manter. Depois nós temos Vishnu, que é o construtor, e nós temos Shiva, que é o destruidor. Nós podemos dizer que Brahma está ligado ao aspecto pai de todas as religiões, Vishnu está ligado ao aspecto mãe de todas as religiões e em particular ao aspecto Espírito Santo dos cristãos. E o aspecto Shiva está ligado ao filho. Então a gente pode dizer que Brahma está ligado ao espírito, Vishnu à alma e Shiva à matéria. Então todas as hierarquias ligadas à matéria são hierarquias shivaístas ou ligadas a Shiva. E o tridente significa poder. O tridente ele é usado tanto por hierarquias do primeiro aspecto de Brahma, do segundo aspecto que é Vishnu e do terceiro aspecto que é Shiva. Então isto é natural porque o tridente tem todo este simbolismo. E a figura de Shiva segurando o tridente significa, olha, você que está me vendo, eu sou um dos três poderes de Deus. Então Shiva representa a materialidade, a densificação da matéria e representa também o poder destruidor. Só que o próprio poder de Shiva, que é o poder destruidor, ele também tem duplo aspecto. Porque veja só, se nós temos um vício, que é uma coisa ruim, uma coisa terrível, e nós destruímos esse vício, ou transformamos esse vício, o que acontece? Nós estamos destruindo uma coisa, usando do poder da destruição para algo bom. Imagina, por exemplo, bactérias que são seres vivos, por exemplo, vírus da AIDS, vamos falar da AIDS, vírus da AIDS. Então, a coisa que o ser humano mais quer é destruir, usar um aspecto de Shiva para acabar com o vírus da AIDS, o vírus que provoca doenças, que é um aspecto de Shiva, é destruir, mas ele está destruindo algo ruim. Então, quando a gente fala destruir, não é o aspecto só maléfico, porque tudo tem dois aspectos na vida. Então, Shiva tem dois aspectos. Tem um aspecto positivo, que é a própria manifestação material. Agora, o apego à matéria tem o aspecto shivaístico mais negativo. O desapego à matéria, mais usando a matéria para a sua evolução, é um aspecto também shivaístico, porém positivo. Então, nós temos que ter sempre esta mente aberta para os três aspectos de Deus e sempre de uma maneira polar. Então, a figura de Shiva, ela é comumente mostrada com o tridente exatamente pelo poder.
A figura de Shiva nada mais é do que a própria figura de Poseidon, do deus Poseidon das águas. Então Shiva é de todo o planeta, da Terra. Ele abarca água, abarca terra, abarca tudo. É um simbolismo muito forte. Então, na mitologia romana, ele é representado como Netuno. Se você for aí na Praia Grande, na cidade oceana, tem a figura de Netuno, que é típico, a gente vê sempre que passa por lá. E veja então que a figura do tridente de Poseidon, que é a figura Atlante por excelente, é o deus da Atlântida, Poseidon, representa o próprio poder, é um aspecto de Shiva. Só que Shiva é um conhecimento ligado aos hindus e a Trimurti hindu. Agora, Poseidon ligado aos gregos, Netuno ligado aos romanos, e para o cristão, que criou esta figura do diabo como apego do vício, como apego à matéria, representando somente o aspecto negativo e não o aspecto positivo da destruição, porque o diabo, pelos conceitos cristãos e católicos, ele é 100% negativo, mas ele não é só negativo, ele tem um aspecto positivo, porque só a própria existência dessa força possibilita existir o oposto. Então é uma força necessária para poder existir o oposto, que é o próprio bem. Se não existisse o aspecto negativo, nós nem saberíamos o que é o aspecto positivo, porque um é que dá valor ao outro. Funciona assim. Muito obrigado pela sua pergunta, Beatriz, que permitiu esclarecer tudo isso. E temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Seu nome? Manuel. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, professor. Você fala de onde? Do Parque Bristol. Parque Bristol? Aqui na capital. Você tem tridente? Como? Você tem tridente? Não uso. Não, nem usa e nem tem. Não tenho. Tem medo? Não tenho medo. Não, aliás, né? não tenho medo de símbolos. Ah, isso é bom. Não tenho medo de nenhum símbolo. Mas, com toda a franqueza, não sei. Eu não tenho maestria para empregar os símbolos. Certo. Professor, veja, o que nos chama a atenção é o fato de que o século XX foi um século marcado por fatos que, a grosso modo, representam destruição. Começamos com uma guerra mundial, por exemplo, coisa que o mundo não tinha conhecido antes, não é isso? Certo. E daí a sequência foi mais ou menos essa, até agora, o final do século. Hoje a gente testemunha e, de certo modo, protagoniza esses fatos que se de um lado são transformadores, mas também sendo vistos externamente, representam uma grande destruição. A destruição de um sistema, quer dizer, todo um trabalho que foi desenvolvido historicamente, amadureceu, consolidou-se, agigantou-se, como, por exemplo, a formação do sistema econômico, que, afinal de contas, representa o meio de sobrevivência, o meio de prosperidade material, e, por que não dizer, até em outros planos do ser humano, não é isso? Sim. Mas nós estamos vendo que esse sistema hoje está ruindo. É como se tivesse perdido a relação entre o sistema material e a sua finalidade. É como se ele tivesse perdido essa relação, mais ou menos isso. Sim. Agora, a nossa pergunta é mais ou menos essa. Veja, que relação a gente poderia fazer entre esses fatos e o emprego desses símbolos nesse nosso estágio da civilização? Outra perguntinha que eu gostaria de fazer é se os sábios da atualidade prevêem algum símbolo que nos permita identificar, ou que nos permita nos aproximar de algum modo, não é? Por meio da identificação mesmo, do próximo avatar, do avatar que se nos avizinha. Perfeito. Não sei se foi bastante claro, professor. Perfeito. Você ouve pela rádio, assim, Ouço pelo rádio, oportunidade a outra? e muito obrigado. Obrigado a você, hein? Bom, primeiro, Manuel, você tem plena razão de dizer e de ficar assim preocupado com todos esses acontecimentos. Nós estamos vivendo numa época conturbada. A gente vê a globalização, o desemprego, a fome, a guerra, a miséria, nada mais são do que expressões na face da terra dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros já estão aí, a transformação do mundo já está aí, a vinda do anticristo também já ocorreu, e também a vinda deste próximo ser, a vinda do próximo Messias, do Salvador,
novamente do mundo, para dar uma nova tônica de consciência para a era do aquário, também já aconteceu, já nasceu este ser. Então, tanto o anticristo como o Cristo universal estão presentes no meio da humanidade. Estão aguardando somente aquele ponto para atuarem de uma maneira mais direta no meio do ser humano. Quando eles atuarem de uma forma mais direta, então eles vão ter que entrar nas regras humanas, assumir um corpo humano como o nosso, como o seu, como o meu, como o do ouvinte, e então fazer o jogo de transformação. Então nós estamos em plena fase, ligando tudo isso ao simbolismo do tridente, a uma fase de destruição. Ou seja, quem está destruindo a humanidade? As hierarquias espirituais. Então nós podemos dizer que usando o tridente ou usando o poder da manifestação trina operável por alguém de consciência, provoca toda essa destruição cíclica. E nós estamos em plena fase de destruição cíclica. Porque o que está ocorrendo nesta mudança de milênio? Simplesmente uma mudança, segundo os conhecimentos ocultos e registros ocultos, de uma quinta subraça, que nós chamamos teutônica, que ela teve origem na Europa e se espalhou pelo mundo, para uma sexta subraça, que nós chamamos raça de aquário, com sementes incas tupis. Então existe uma transformação de uma subraça europeia para uma nova subraça que vai se transformar aqui, que vai acontecer nas Américas, e principalmente na América do Sul, e que vai se espalhar para o mundo. Ou seja, o centro da quinta experiência evolutiva, todo mundo sabe que foi a Europa e se espalhou para o mundo. Agora, na era de aquário, vai ser na América do Sul, e um dos focos é o Brasil. Por isso que o Brasil é uma terra sagrada, por isso que a gente está passando por toda essa transformação, porque o aspecto Shiva, o aspecto destruidor, primeiro você tem que destruir para construir, porque você que já fez alguma reforma em sua casa, às vezes é muito fácil a gente arrebentar com tudo e partir do zero e reconstruir, do que tentar remendar. O remendo é pior do que qualquer coisa. Então toda mudança de ciclo racial para um outro ciclo racial, ou de uma subraça para outra subraça, que é o que está acontecendo agora, não vai ocorrer o fim do mundo, mas vão ocorrer transformações muito significativas e muito sofrimento com isto. Então, aqueles que têm o padrão evolutivo continuam na evolução, e os que não têm, não vão continuar. Então, olhe as crianças que estão nascendo, elas já nascem com uma nova tônica, com uma nova mente, com uma nova capacidade. Os nossos filhos, eles são muito mais espertos do que nós, e os nossos netos vão ser muito mais espertos ainda do que nós. Então nós estamos nessa fase. E o aspecto do tridente é o aspecto destruidor. E o novo portador do tridente vai ser o construtor, porque o tridente, ou simbolizado pela própria cruz, representa a cruz mundanal, onde a gente crucifixa tudo que é ruim. A gente faz o sacrifício daquilo que é ruim. E representa também a cruz mundanal, ou a cruz positiva, onde a gente alavanca tudo o que é bom. Então, este simbolismo do tridente, a gente pode dizer, é o simbolismo da própria cruz. Então veja que os movimentos evangélicos cristãos das religiões ligadas à cruz estão buscando o bem e o belo, expandindo a consciência humana, até dentro dos presídios, até dentro de condições totalmente adversas. É o papel da cruz na expansão da consciência. E a cruz também tem um aspecto de crucificar. O próprio Jesus foi crucificado na cruz, que formando o próprio tridente vivo, e a cruz, neste caso, foi usado para o mal, para crucificar aquele que tinha valor. Porque a cruz, o simbolismo da cruz, é muito anterior à manifestação de Jesus no meio dos homens. É um simbolismo muito antigo. E a própria Rosa Cruz tem a cruz ou o tridente plano com a rosa no meio, simbolizando o amor, a construção dentro da cruz mundanal. Funciona assim. Então, a maneira de nós agora, finalizando a sua resposta, identificarmos o Avatara, é a gente se aproximando ao seu estado de consciência. Só existe uma maneira, Manuel, de nós identificarmos o Avatara, é termos a consciência dele. Então nós temos que buscar os ensinamentos crísticos da era de Peixes, que está terminando, que é o ponto de transição para os novos, para um novo estado de consciência, que é a sua volta com o nome de Maitreya, como nós chamamos. A essência é a mesma. Então, se você se identificar com o seu Cristo interno, com os valores crísticos, independentemente da religião que você seguir, você estará então tendo os símbolos, você estará tendo toda a identificação com a próxima manifestação de Cristo. E temos mais um ouvinte. Alô? Alô, boa tarde, professor Ademar Ramos. Quem fala? É Abel Paulo. Abel Paulo. Você fala de onde, Abel? Da Vila Prudente. Vila Prudente?
Então, e você tem alguma pergunta relacionada ao tridente? Eu gostaria que o senhor explicasse com detalhes sobre as religiões afro-brasileiras, o valor do tridente, sobre a Umbanda também. Certo. É uma satisfação enorme falar com o senhor, professor, mais uma vez. Eu que agradeço, hein, Abel? Tá bom? Obrigado pela ligação, hein? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o tridente é uma figura ligada a todo o processo de Umbanda, a todo o processo de Candomblé, a todo o processo, vamos dizer, espiritualista também. Ele tem, como tudo dentro da magia, os dois aspectos do bem e aspectos do mal. O tridente é uma arma de ataque, então ele é utilizado dentro dos processos. Por exemplo, uma macumba, ou uma energização, ou uma maldição, algo de ruim, que alguém queira prejudicar uma outra pessoa, ela usa o tridente e manda até figuras de tridente impregnadas de maldade, de ódio, de rancor, para tentar prejudicar alguém. Nada mais é do que ela usar um arquétipo, usar um poder, porque o tridente, ele significa o poder. O tridente de Netuno significa o poder sobre os mares. Então, a gente sabe que Netuno é aquele que usa uma carruagem que é puxada por cavalos, e estes cavalos são meio serpente, que isto deu origem, como filho dele, o próprio cavalo marinho, que ele tem o formato de uma serpente e o formato de um cavalo, lembra o cavalo. Então ele é puxado por cavalos marinhos, que são misturas de cavalo com serpente, então ele é ligado a todo o processo do cavalo. E o cavalo, a gente sabe que tem um significado muito forte. É o significado bíblico dos 4 cavaleiros do Apocalipse e aí por diante. A gente vê a figura de São Jorge, voltando agora nas práticas espíritas, nas linhas espiritualistas e espíritas, a gente tem a figura do São Jorge, que ele segura a espada na mão, e a espada nada mais é do que o tridente. Se a gente comparar o tridente com a espada, é uma outra configuração. É um tridente que é voltado à defesa ou um tridente como arma voltado ao ataque. Não existe diferença entre o tridente e a espada. Então, a própria figura de São Jorge segurando a espada para lutar com o dragão, montado no cavalo, está ligado a todos os arquétipos da mitologia de Poseidon, de Netuno, com tudo isso que eu falei agora sobre o Rei dos Mares. Então é o símbolo do poder. Então a espada na mão de São Jorge é o símbolo do poder. O tridente na mão da figura diabólica, do diabo, é o poder para o mal. Então o tridente simboliza o poder, tanto para o bem como para o mal. Só que para o bem ele é construtivo, usa o dente da construção, e para o mal usa o dente da destruição. E aquele que usa da magia em equilíbrio entre o bem e o mal, usa o dente do meio, entre a destruição e a construção. E o dente do meio significa a manutenção, o equilíbrio entre as forças opostas. Então, este simbolismo do tridente, ele está ligado a todo o processo de Umbanda, de Candomblé, as práticas de rituais de macumba. E veja, por exemplo, a macumba. A macumba, na realidade, é uma oferenda. Vamos falar do Ogum. O grande Ogum, que corresponde a São Jorge, é o espírito guerreiro. Então, o guerreiro é de luta, então ele usa a espada. A espada é uma expressão do tridente, é um tridente, vamos dizer, estilizado. E no próximo programa, a gente vai falar sobre o simbolismo da espada e vocês vão entender muito mais fácil o que eu estou explicando agora. Esta figura de São Jorge nada mais é uma figura do poder contra o mal representado pelo dragão usando o tridente. Então, tem um aspecto positivo dentro da Umbanda e do Candomblé. Já a figura de Satanás, a figura do diabo, usando o tridente, é a mesma coisa, mas com o aspecto do mal. Então ele tem sempre esses dois aspectos que a gente tem que entender. Então a relação do tridente a práticas de magia negra, a práticas de assustar a pessoa, de mandar uma carta, de mandar esta figura querendo prejudicar as pessoas, está relacionado a estas práticas satânicas. Porque ninguém da magia branca manda o tridente para ninguém. Ele manda normalmente através da magia negra, através de quem quer prejudicar o outro. E qual é a postura que a gente tem que ter, Abel? Simplesmente não ter medo.